Quer se tornar cidadão canadense? Pois hoje eu vou te falar de como você pode se tornar cidadão canadense. Roda a vinheta. Você sabia que para se tornar cidadão canadense, você não precisa ter parentesco canadense e muito menos ser casado com um canadense? Existem formas que você pode se naturalizar canadense através do fato de você ter vindo morar no Canadá e se tornado residente permanente aqui. Hoje vamos estar falando de 5 pontos necessários para você se tornar cidadão canadense. Primeiro ponto, para você se tornar cidadão canadense, a não ser que você seja filho, de cidadão canadense, você nasceu como pai ou mãe cidadão canadense, você precisa se tornar residente permanente primeiro. Então, o que é o residente permanente? Nos Estados Unidos é o Green Card, no Canadá é o PR Card. É nada mais, nada menos o direito de morar no país para sempre, desde que você obedeça e mantenha as condições da sua estadia como residente permanente no Canadá. Em outras palavras, mora aqui e, obviamente, respeite as condições de residência, como morar no país pelo menos 2 anos a cada 5 anos, Ponto número 2. Você tem que ter vivido no Canadá pelo menos 3 anos nos últimos 5 anos da data que você submete a aplicação. São os famosos 1.095 dias, Você precisa, obviamente, provar que você estava morando no Canadá, ter todo o histórico das suas viagens, ok? E, obviamente, o período que você ficou no Canadá com tempo temporário antes de se tornar residente permanente, seja como trabalhador ou seja como estudante, ele conta pela metade até 1 ano de crédito. Em outras palavras, se você ficou no Canadá 2 anos como estudante internacional ou trabalhador, você pode usar 1 ano de crédito dentro dos 3 anos da data da sua aplicação para cidadania. Então, para você, obviamente, poder aplicar, você tem que ter 1.095 dias, ou 3 anos dentro de 5 anos para se tornar um cidadão canadense. Outro ponto é se você estava morando fora do Canadá e trabalhando para o governo canadense, você não precisa comprovar os 3 anos dentro de 5, morando dentro do território do Canadá. Terceiro ponto, você precisa ter seus impostos de renda em dia. Quer dizer, o governo quer ter certeza que você estava trabalhando ou gerando recursos e contribuiu de volta com a economia. Então, na hora de você fazer a aplicação da sua cidadania, você pode mandar os seus impostos de renda nos últimos anos ou você pode dar autorização para a imigração entrar em contato com o CRA, que é o Canada Revenue Agency, e eles, obviamente, vão avaliar e confirmar de fato que você declarou o seu imposto. Repare, você não precisa ter mínimo de declaração, mas você tem que ter declarado o seu imposto de renda. O 4 ponto, você precisa fazer um teste de cidadania de conhecimentos gerais do Canadá. Esse teste de cidadania vai perguntar sobre os Aboriginals do Canadá, sobre as províncias do Canadá, a estrutura de governo, quem é o chefe de Estado, o hino nacional, a história do país. Então você pode, obviamente, você vai precisar fazer esse teste de 20 perguntas, tem que tirar pelo menos 15 respostas corretas e, obviamente, você tem que mostrar que você tem conhecimento geral sobre o Canadá. Lembrando que você vai ter material, gratuito online para poder preparar você para a prova de cidadania. Lembrando que se você for menor que 18 anos, você tem já 55 anos, você não precisa aplicar para a prova de cidadania por questão de idade, então você é isento de fazer a prova dos conhecimentos gerais do Canadá. E o 5º ponto, the book is on the table. Você precisa provar que você fala inglês ou francês e você tem que provar que você tem habilidade no listening ou no speaking, que é audição e na fala. Pelo menos CLB 4 numa prova de inglês. Então você tem que mostrar que você fala ou francês ou inglês, pelo menos de CLB 4, que é bem mínimo ali, algo bem fácil de conseguir passar. E obviamente aí você fazendo a prova de conhecimentos de inglês, você vai poder juntar a prova na hora de você aplicar para a sua cidadania canadense. Pegou o passaporte canadense, você pode aproveitar os benefícios de ser cidadão canadense. Você pode votar, então você pode escolher, obviamente, votar nas eleições municipais, você pode votar nas eleições provinciais e na eleição federal, que obviamente indiretamente elege o primeiro-ministro do Canadá. E você pode também concorrer a algumas funções públicas, candidatar ou tentar, obviamente, ser empregado por órgãos públicos do governo. E além disso, acho que a melhor parte é que você não tem que obedecer como PR, é um pouco diferente, mas como cidadão canadense você não precisa estar morando no Canadá para continuar como cidadão canadense. Eu fiquei 17 anos fora do Canadá e
não deixei de ser cidadão canadense, tinha nascido aqui, claro. Então, se você virar cidadão canadense, se tornar um cidadão canadense, você pode ficar anos fora que você nunca mais pede a sua cidadania canadense. E o residente permanente tem que morar aqui pelo menos 2 anos a cada 5. E, além disso, você tem liberdade para entrar em mais de 170 países só usando o passaporte canadense. Então, o passaporte canadense ele abre portas para você não precisar de visto para vários países. É uma grande vantagem de ser cidadão canadense. Lembrando alguns pontos de curiosidades. O primeiro ponto curioso é que você pode se tornar cidadão canadense só por ter nascido no Canadá. Independente dos seus pais foram residentes permanentes, cidadão canadense, ou estavam até ilegais ou visitando o Canadá, você se torna cidadão canadense por nascimento. E outro ponto é que quando você vai jurar a bandeira, você vai fazer um juramento e vai fazer juramento à coroa. Em outras palavras, você faz o juramento à Rainha Elizabeth e sucessores dela e, obviamente, os herdeiros dela também. Então, interessante é isso. E, além disso, a cerimônia hoje, por conta do Covid-19, está sendo completamente online. Então, você pode se tornar cidadão canadense, pegar o seu PR, cortar ele ali de casa e se tornar, obviamente, parte da família canadense. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, comentário, coloca o sino para tocar, que todas as vezes que eu vou fazer um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Um abraço, até o próximo vídeo.